Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, mais um episódio do podcast da Rentalize, o Papo à Vista. A Rentalize, você sabe, transforma suas vendas a prazo em dinheiro à vista. Com a gente, o Papo é à Vista. Hoje com o Marcos do Ultramacho. Marcos, meu amigo pessoal, já de longa data, não é não? Quase 2 décadas aí. 2 décadas de amizade e a gente vira e mexe, nosso destino tem se cruzado, né? Na época de eventos, depois através da Ambev, nessa época não, né? Sim. Mas a gente não tinha negócios nessa época, né? E depois como Ultramacho, que eu já tive o privilégio de participar. Como cliente da Rentalize. Da também, Rentalize. E o jogo segue, vamos que vamos. Massa demais ter você aqui, cara. Prazer aí. Eu sou o Marcos, né? Hoje empreendendo, né, com o Ultramacho Aventura. Quantos anos? 4 anos e meio já. Mas Ultra já existe há um tempo. Vai fazer 8 anos 8 agora. anos. Então entrei na segunda metade aí Que massa da dessa sua história. Que demais. E eu queria, nesse primeiro bloco, Marcos, falar um pouco do seu background, né? O que trouxe você até aqui. Eu, particularmente, sei da sua formação, mas queria que você falasse pro pessoal o que você estudou, aonde você trabalhou, até chegar no Ultramacho, projeto atual. Então eu fiz publicidade e propaganda, né, com marketing, nosso tempos de faculdade, convivemos isso junto. Iniciei assim antes, ainda durante a faculdade, sempre busquei uma iniciativa de trabalho e tudo mais. Tive a oportunidade de me envolver com o evento, né, através da Carlina Promoções. Então, ficou quanto tempo com ela fazendo evento? Foram 6 anos. 6 anos. 6 anos entendendo de todo realmente planejamento, organização, estrutura de um evento, né, como se for. Então assim, foi uma puta primeira escola. Tanto do segmento quanto com Carlina mesmo, aprendendo. Um show. Por exemplo, Charlie Brown Jr. fazia muito show aqui. Começa quanto tempo antes e termina quanto tempo depois? Só pra ter uma ideia. O planejamento, acho que no mínimo aí 3 meses, né? Você começa o planejamento de um evento. E pra terminar, também passa um tempo, depois acertando por com quem aí, vendeu os ingressos. 20 a 30 dias depois, né? Um pós-evento. Cada uma noite lá. Exatamente. Demais. E depois? Então tive essa oportunidade aí de iniciar aí logo no início aí da adolescência, tive a oportunidade com o evento, ter esse aprendizado. Depois fui para... Terminando a faculdade, almejei um objetivo de ser um executivo de uma grande multinacional. Naquele momento ainda em 2005, 2000, a gente vivenciava isso no Brasil da Ambev, de gente muito boa, qualificada. Ainda é assim. Sem dúvida. Ainda é assim. E ficavam ricos e milionários na época ainda. Isso hoje não tem mais. Não tem mais. Será, cara? Não, porque não eles são tem. bem focados em meritocracia. Sim, total. Mas a dinâmica do mercado mudou, Entendi. As coisas mudaram. Não é mais um monopólio, não é mais uma coisa que tem um mercado, já mudou muito. Existem muitas oportunidades. Então, tive isso como objetivo, cara. Fui atrás. Ingressei na Ambev, trabalhei com bebida, né? Foi acho que um dos momentos mais bonitos assim, de persistência, da resiliência do empreendedor, né? De você, a cabeça do empreendedor, você tem essa cabeça lá e aprende a se portar como dono, né? Então, assim, o portar como dono é a cabeça do empreendedor, né? Quando o empreendedor ele consegue fazer com que o seu funcionário enxergue, o colaborador enxergue o negócio dele, ele como um sócio, como dono, cara, ele age muito melhor. E você ralava, né? Sem dúvida. Então, trabalhava muito lá. Ainda trabalha, mas lá foi um período... Cara, lá foi fantástico também, segunda grande universidade, trabalhar com varejo, um cara que vem de marketing, publicitário, aí o cara vem falar em venda, fala assim, putz, velho, não, tava iniciando o MBA, falei, não quero trabalhar com isso não, cara, eu tenho se achando, né, um pouco... Sim, o estrategista. Não vou trabalhar com vendas não, que tem essa rixa, né, tinha no marketing vendas. E aí surgiu a oportunidade, cara, diante da luta, era a única oportunidade que tinha em Cuiabá naquele momento. Eu falei, cara, vambora, encarei, cara, me apaixonei por vendas, pelo comercial, acho que abriu a minha cabeça, o papel da execução, realmente do entendimento das coisas, né, e da do prática. Contato, né? Porque você tinha contato com o ponto de venda, né? Sim, eu falo assim, desde o mais simples do senhorzinho, né, dentro do bairro mais distante, mais carente, de uma boca de fumo até o empresário mais importante da cidade. Então você tem essa amplitude aí de alcance, de penetração e de relacionamento, né? Isso te dá uma abordagem muito bacana, né? Uma visão, perspectivas de vários ambientes, né? De dinâmicas de comportamento muito legal. Então, que isso o varejo proporciona, né? Te dá essa amplitude aí de canais, de comportamentos. Então, assim, isso... E o Ultramacho veio logo depois disso?
E ainda um pouquinho disso, além da parte dinâmica do negócio, da grandiosidade, varejo, distribuição, logística, financeiro, você tem toda essa bagagem, né? Outra bagagem que aí é uma das maiores aprendizados é a liderança, papel de liderar as pessoas, engajá-las, né? Então esse realmente um outro aprendizado. E me senti dentro da Ambev, né? Passei por várias áreas, comercial, marketing, mas principalmente no canal autosserviço, que é o varejo mesmo, grandes redes de supermercado. Cheguei a atender outros estados, morar em outros... Então tive essa rodagem também aqui, estritamente regional, mas tive, né? E diante da minha esposa, né? Que é médica. Que é pela opção profissional dela, eu sempre olhei e falei assim, cara, olhar o casal e ter um relacionamento muito grande, você já faz esse planejamento. A gente cresceu juntos, então o planejamento dos dois, ele sempre teve uma unidade nisso. Então, diante da minha carreira, o crescimento profissional, eu me via morando em outros centros, que isso distanciaria meu casamento, meu relacionamento e principalmente faria com que ela iniciasse sempre do zero. Sim. E para um médico isso é uma merda. Não, imagina ela chegar em outro lugar e ter que ir lá fazer uma clientela, fazer o seu nome. É uma merda mesmo. Exatamente. Então fica bastante restrito isso. E dentro disso eu comecei a pensar, né, em quais as alternativas que eu teria, né, minha vida após a Ambev. Para continuar aqui. Exatamente. E toquei a Copa ainda como marketing, gerente de marketing, foi a última oportunidade assim que a gente teve. E logo após a depressão aí pós-Copa, que o Brasil sentiu e tudo muito mais, eu não me senti mais realizado e motivado ali dentro por ter que falar não tinha investimento, não tinha mais oportunidades que eu vi ali de fazer a diferença no mercado, diante do cenário que nós tínhamos e do conhecimento que eu tinha na área. Eu achei que essa conta já não fechava mais e acabei pedindo desligamento com 6 meses de antecedência, então aqui ainda corre sangue Ambev, né, pelo aprendizado, gratidão e tudo, mas não me vi pedir desligamento e falei pensar em outras oportunidades. E quando foi chegando aí em 2 meses antes de sair, eu comecei a olhar, né? No meu primeiro momento era dar uma destressada, né? Sim, uma descompressão. Exatamente, né? De ter vivido isso, lógico, né? Muito intensamente, com muita intensidade, né? Nos últimos anos. Pensei um pouco nisso. Depois tive uma oportunidade, já na saída da Ambev, aí comecei uma negociação para que pudesse... Aí eu ocupei a vaga de gerente de marketing do Várzea Grande Shopping. Aí voltando pro varejo também, toquei uma operação desde um pouquinho ali da fase final. Abrindo, né? O shopping desde a abertura, até logo depois da abertura. E aí não tive muita afinidade com o mercado, o modelo de gestão, e acabei saindo. E nessas oportunidades, nessa saída, nessa reflexão, eu pensei em ou retorno as opções que eu tinha, ou retornaria para o mercado. Ou se colocaria à disposição? Ou construiria algo num nível de consultoria, ou a terceira opção seria empreender, né? E aí tive um contato com um amigo que eu já tinha bastante afinidade, me propondo, já conhecia o produto dele, que era o Ultramacho, né? Ele surgiu e nasceu com uma oportunidade de explorar o turismo regional. Você já tinha feito com a empresa chamada com a empresa chamada Tribo do Remo. O Ultramacho ele nasceu daí, a origem dele é do turismo de aventura, explorar os rios Paciência, claro, com a canoagem. Eu fui o primeiro cliente deles. Como cliente, você já como teve cliente, essa eu tive isso. Depois pela Ambev também como grupos, né? Como patrocinador. Então ajudei em algumas provas. E aí dentro dessa oportunidade que ele me falou, tem oportunidade, eu vi ainda que ele precisava de mais pessoas e para crescer. Tinha sido atleta, então, né? Então cliente, tinha sido patrocinador e atleta. Conhecia um pouco o produto, conhecia a sua dinâmica e vislumbrei uma oportunidade. Falei assim, cara, eu acho que rola, né? Uma parceria, uma sociedade, sim. E aí me uni, né? O Tomil e a Maria Rita, estamos aí desde 2016, desculpa. O que você acredita em tudo isso que você falou que mais fez diferença na sua formação? Qual dessas experiências ou graduações que você passou, assim, que fez muita diferença? Que mais fez diferença?
Cara, sem dúvida nenhuma, acho que assim, eu pudesse... A primeira experiência de evento é relacionamento, sem dúvida, foi um pilar e ter uma visão. Quando eu olho a Ambev, é a gestão, o modelo de visão das coisas, né? de olhar as coisas. É um mix. Um mix, seria mais ou menos esse mix aí dessa... Não tem como dissociar, né, cara? Sim. É tudo muito amalgamado, né? Tudo que você foi fazendo contribuiu. Sim. E qual foi a melhor decisão que você tomou? Hoje, olhando pra trás, qual foi a decisão que você fala? Nesse ponto foi crucial eu ter tomado essa decisão. Pergunta difícil, a pergunta do milhão. Tá parecendo um Luciano Huck. Sabe aquelas perguntas do milhão? Cara, eu acho que tomar essa decisão de ser empreendedor, de todo um histórico que eu sempre fui funcionário, né? Por mais que eu tivesse tido o apoio da família, da minha esposa. Ela sempre te apoiou nessas loucuras, hein? Cara, te confessar, nem sempre. não, muita gente me olhava e falava assim, cara, não. Isso é difícil, você... Ter uma carreira, você abdicar para mexer com esporte, com turismo, com corrida. O cara olhava para mim assim, várias pessoas me olharam na rua assim, ou em rodas, e falou assim, nossa, vai fazer isso mesmo, né? Então, o primeiro dia, assim, que você falou um fato marcante, acho que foram vários. Quando você tá duro, quando você acredita, né? Ter força para que você possa continuar e dar sequência, são sempre marcantes na sua... E você também olhou para imagino, né, que você tenha olhado para trás em algum momento e falado assim, cara, nem eu tô acreditando na decisão que eu tomei, mas agora... Sem dúvida. Vamos para cima. Vamos para cima. E fazer o seu melhor. Exatamente. Aumentar o nível o sarrafo, né? Fazer sempre melhor, sempre buscar... E quando você entrou no Ultramacho, qual foi você imaginou a sua colaboração para o projeto? Porque já existia um projeto andando, Sim. já tinha um nome, já tinha o Tomil e a Maria Rita, que tem um perfil. Aonde que a sua entrada ajudaria? E tem ajudado, né? Cara, eu vejo assim, Júlio, já conheci o produto, ter vivido essa experiência, né, ter essa proximidade foi importante também. Ter um pouco da cultura de ir para o mato, de entender esse movimento de crescimento. Você é um cara assim, né? De ter esse movimento, entender essas dinâmicas de crescimento, de busca por saúde, por esporte, contato com a natureza. Isso também me calcificou bastante para que eu pudesse tomar uma decisão dessa. Mas assim, de cara, quando eu entrei, é a visão comercial, olhar isso como um negócio. Certo. A gente fala no mercado de corrida que tem crescido no Brasil e no mundo inteiro, e quando a gente olha ainda, houve algumas análises das pessoas com relação a isso, seja nas redes sociais ou pessoalmente em rodas, as pessoas falam assim, mas corrida virou um negócio. Mas eu falo assim, o que não é negócio? Tudo na vida é um negócio. É verdade. O Júlio é um negócio, o Marcos é um negócio. E só tem viabilidade e perenidade porque é um negócio. Sem dúvida. E aí quando a gente olha assim, a corrida é um negócio, sim. É um negócio que tem que ser rentável, tem que ser estruturado, tem que entregar um ganho, um benefício para o teu usuário, para o teu cliente, né? E além disso, e se puder mais, como é o nosso negócio, para a sociedade, né? Ele se tornar cada vez para o município, para o estado. Então, assim, a gente sempre olhou desse sentido. Eu entrei um pouco mais com essa visão, né? De transformar esse negócio exponencial, um negócio maior, mais profissional, né? Que ele pudesse entender. Essa visão de mercado que você exatamente, trouxe de atendimento, de experiência, né? Tanto para o usuário final, para o nosso cliente, para o nosso atleta, quanto para o patrocinador, é o que rege o nosso negócio, né? Como que eu posso ser profissional, como ele me olha diferente diante do mercado que é tudo igual, tudo igual, o cara você existe no mercado hoje. A busca por patrocínio em contrapartida em nome na camiseta, em nome na camiseta, cara. É o que mais usam, é a principal contrapartida hoje. Olha, patrocina. O que eu vou ganhar? É o nome na camiseta. Exatamente. E vocês vieram para quebrar isso. Sim, né? A gente construiu, acho que muito com essa visão, né, de resultado, de construir junto, de ter relações com parceiros que acreditam, tenham os mesmos valores e que possam olhar isso a longo prazo, né? Que a longo prazo, e a gente foi
evoluindo, os patrocinadores são basicamente os mesmos, né? Sim, a gente tem um nível de renovação, de recorrência de patrocínio, graças a Deus, e crescentes. Não só na manutenção de tempo periódica, mas o nível de investimento que eles têm conosco. Então, eles estão aportando Exatamente. Então isso é bastante benéfico. E trocar, né? Sempre aproveitar o nosso público, essa convergência, essa sinergia, essa oportunidade de relacionar com eles, apresentando, né, suas soluções. Então, assim, a gente pensa sempre nisso, conectar parceiros que têm as mesmas valores. Exemplo aqui? Exemplo, Sim. não tenho preso com ninguém, posso falar marca. Dá um exemplo de uma empresa que, como ela era no mercado, como que ela costumava patrocinar os eventos e a forma como ela ativou a marca, por exemplo, com a ajuda do Ultramacho. Vou dar 2 exemplos, assim. Nós sempre tivemos... mas com a mesma linha, assim. Se a gente existe hoje, todas as dificuldades, a gente teve 2 parceiros muito importantes ao longo desses 5 anos aí, que é o Sicredi, né, a cooperativa de crédito Sicredi, Sim. e a Unimed também, outra cooperativa, Unimed Cuiabá. Uma financeira, né, uma cooperativa na área financeira, e a outra o seguro de planos de saúde. Sempre acreditaram na gente mas o exemplo forma de ativação. Sim. Então investiam, tinham os maiores aportes financeiros, mas em termos de lembrança e participação, presença nos eventos era mínima, era restrita ainda na camiseta. Certo. Então nosso papel do outro lado, principalmente o meu, é evangelizar o parceiro, o patrocinador das oportunidades que ocorrem e circulam ao longo do evento. Então assim, não é só o dia. Existem várias ativações que podem ser construídas ao longo do tempo, com conteúdo, né? Com trocas, com publicidade, de estratégias que podem... Exatamente. Certo. E no pós também. Como ele enxerga, como ele visualiza esse processo? Será que ele tem visibilidade de todo esse processo? Né? E muito mais. Criar ferramentas com o nosso público que eu possa medi-lo, que eu possa entender se ele teve essas percepções. Tá. E dentro disso... Não de modo genérico, o que eles fizeram? Me dá um exemplo. O que o Sicredi fez, por exemplo, que te chamou a atenção? Porque eu lembro que eu não lembro quem botou uma câmera que girava e aí as pessoas batiam foto 360, vídeo, postava aquilo e marcava hashtag. Aí, dentro desse conceito, né, dentro dessa linha de interação e parceria, houveram investimentos de ativação da sua marca dentro do evento, criando oportunidade de relacionamento, como máquinas de tecnologia, de interação de foto, de vídeo, de elementos que eu possa usar a minha força e gerar energia. Então, assim, trouxe conceitos que eles também... adotam e... Qual que é esse de gerar força e energia? Tinha uma bike, a bike que gerava energia do luminoso do Sicredi. Era o Sicredi que fazia isso. Então, estimulava a pessoa a ir lá, ficar pedalando e acender o... Isso. Então, assim... Então, vieram com essas iniciativas de estar presente. A Unimed também mais presente nos eventos, com brindes, com pesquisas, com orientações, né? Que às vezes educação... Que mudam e entendem o evento, né? Porque às vezes o patrocinário não é só pelo patrocínio, pelo dinheiro, si. Realmente estar conectado e se ver ali a oportunidade. Né? Demais isso. Bom, vamos pro próximo bloco, continuando aqui com o Ultramacho. Eu quero saber um pouco como essa pandemia te afetou. A gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Júlio Inácio. De volta, galera, com o Papo à Vista. E eu vou falar um pouco aqui sobre a Rentalize. Você que não sabe o que a Rentalize faz, a gente simplesmente transforma suas vendas a prazo em dinheiro à vista. Saiba mais em rentalize.com.br e coloque dinheiro no caixa para comprar matéria-prima, para pagar funcionário, para fazer novos investimentos. A Rentalize está aí para te ajudar. Antecipe, capitalize, Rentalize. Continuando aqui com o Marcos do Ultramacho. Marcos, eu falei no bloco anterior que eu ia perguntar sobre a pandemia. Por quê? Porque um evento que tem aglomeração, são vários competidores, vários atletas, ele foi diretamente afetado. A questão da viagem, avião, muita gente vem de fora fazer as provas aqui no Mato Grosso, também foi proibido. Como que você reposicionou, pensou o Ultramacho nesse período, cara? Foi afetado, né? Foi dizimado, né? Nós estamos igual ao Pantanal, né? Igual às cinzas, né? Mas nós temos um bioma muito foda que é o Cerrado, que ele vai reconstruir. A gente pensa muito nisso. Por estar no Mato Grosso, tem uma grande concentração do Cerrado. Se eu fizesse uma alusão hoje, eu falo assim, nós somos o Cerrado queimado hoje. A fênix do... Nós vamos ressurgir. E diante dessa esperança, dessa força,
realmente foi brutalmente afetado o setor de turismo, o setor de eventos onde nós se enquadramos. Por mais que nós estejamos na natureza, que você tem um campo, né, uma área aberta, maior, você tem um todo diferente, isso acabou impactando, né? Nós fizemos um evento, no nosso planejamento de 2020 eram 6 eventos próprios, realizamos um e foi, eu acho que um dos únicos eventos do início do calendário esportivo do Mato Grosso. Eu participei. Você participou. Logo após aquilo, a pandemia chegou no Mato Grosso e acabou. Acabou. E foi horrível, cara. Foi horrível. Porque logo na largada era uma subida de acho que uns 2 km de subida. Era um dos mais desafiadores que nós já tivemos. É isso, aquela prova, cara. E a gente tinha todo um... E no final você tá realizado, né? Nossa, subir aquela montanha. Com certeza, foi superação. Foi demais aquela prova. Eu até me perdi aqui. Tava falando sobre a pandemia, porque aquela prova... A linha da pandemia. Sim, acho que foi a última. Foi a última prova, né, do calendário. E diante disso a gente ainda aguardou. Vamos acompanhando, né, de acordo com o andamento da pandemia, mas ele foi se prolongando, né, as coisas começaram a piorar. Eu particularmente achei que ia ser coisa simples, rápida, e acabou que isso tem demorado e tem causado aí um transtorno para todo mundo, né, para toda a humanidade. E vocês se reinventaram, buscaram novas fontes de receita ou aproveitaram para internalizar? Nós pensamos em algum momento em criar eventos virtuais, né? Como houve a migração clara de organizadores ou de oportunidades esportivas que foram para o mundo online. A gente entendeu que o nível de experiência que a gente proporciona hoje seria muito distante, muito disperso do que a gente poderia fazer online. O nosso negócio é na natureza. Por mais que as pessoas pudessem praticar na natureza, eu falo assim, a gente vende energia, vende socialização, superação. Então isso em conjunto ele é muito mais forte, muito mais marcante, né? Então acho que isso ficaria muito aquém do que a gente dessa entrega. Exatamente. Então a gente não buscou construir e focar muito em conteúdo. Então assim, diante disso a gente abriu uma nova frente e se fortaleceu em conteúdo, né? Se tornando uma referência aí dentro do mercado de esporte, de aventura. Em artigos. Artigos, né? Então a gente... Uma das sócias é jornalista, né? Sim, a Maria Rita é jornalista, assim, tem feito um trabalho excelente. Eu fico assim admirado com as frentes que a gente tem, público, né? Mas assim, por mais que nós não tivéssemos o evento, que é o nosso ponto de contato, experiência com nossos ultras, assim, a gente manteve isso nas redes sociais de uma forma assim de bastante entrega, né? De muita informação, de interação, de brincadeira, exatamente. Então a gente tem se preparado, assim, entrega de conteúdo e também aí nesse momento a gente se viu aí com todas as receitas, né? Assim, não tem a receita, a gente tem 2 tipos de receita, ou inscrição ou patrocínio. Então a gente perdeu aí 95% dos patrocínios. A gente tem aí 2 a 3 patrocinadores que eu gostaria de citar o nome aí, como a Unimed, a Oeste Solar e a Clínica Ictus, que mantiveram, né? Mantém o nosso patrocínio, que ajuda a nos custear isso dentro de todas essas dificuldades, né? E então a gente foi nesse caminho, né? E aguardar, a gente tá na expectativa que teríamos mais 3 eventos agora do ano, setembro, outubro e novembro, mas a gente, diante de um planejamento, voltando ao tempo de período, são 3 meses para planejar, são insumos, o nosso são medalhas, troféus, toda camiseta, logística, tudo. Se a gente tentar fazer algum evento que seja no final do ano, ainda sem uma vacina, sem uma orientação ainda, a gente corre o risco de acabar perdendo, ter devolução de receita, acaba que isso dá um impacto muito grande pra gente, já fragilizados. Então a gente prefere... A gente preferiu... Quem ganha mais é quem perde menos, exatamente, né? É exatamente isso, né? Correr o menos risco possível. A gente já vive no mundo do empreendedor, ele já é extremamente arriscado, ainda falando-se em natureza, em esporte, em aventura, ainda é mais complexo ainda, né? Então a gente se manteve aí e nos manteremos firmes aí, aguardando as próximas chuvas e vacinas. Vacina. E se Deus quiser, em 2021 a gente abre o calendário com 7 eventos iniciando já em janeiro. Demais. E uma coisa que eu acho super legal,
a prova de vocês ela tem o impacto da natureza, mas esse também é o charme, porque quando você se inscreve, você não sabe se no dia vai estar frio, Sim. se vai estar chuva, e isso faz parte do desafio. E outra coisa que chama muito atenção é o impacto que vocês causam nas cidades, cara. Porque quando vocês realizam uma prova, que seja em Nobres aqui, cara, o hotel de lá, os restaurantes, as clínicas de nutricionista, né, de médico esportivo bombam aqui em Cuiabá. Público de fora que vem. Tem um índice muito grande de gente que vem de fora do Mato Grosso para participar, né? Sim, quando a gente olha toda a cadeia, né, todo esse ecossistema que está envolvido com o esporte, um dos nossos objetivos, Júlio, assim, falando em pilares da marca, né? Vou abrindo um pouco aqui, não sei como é que tá a condução que a gente ia falar das perguntas, mas assim, quando a gente olha a marca Ultramacho, o que a gente quer entregar? Quais são as nossas bases aí? Marca forte, então assim, sempre construir uma marca relevante que tenha sempre em crescimento, inovação, entregar conteúdo para as pessoas, ter aquela parte que eu falei para você, que a gente falou aqui, abordou tanto da ótica cliente quanto da ótica patrocinadora, então ter gestão, né? Fazer as pessoas conhecerem a natureza. A gente fala do trade-up, né? O cara fazer uma evolução aí indo para a natureza. Então esses são pontos assim que a gente tem experiência, né? Vender e entender e tentar o máximo possível explorar todas as experiências que um evento envolve na vida das pessoas, né? No seu estilo de vida, no seu comportamento, na recepção. Então, assim, essa é a nossa fórmula. São 5 pilares aí que nos conduzem. E dentro disso, respondendo a sua pergunta, um dos maiores brilho nos olhos, assim, desafios que a gente tem no dia a dia e que nos faz crescer, evoluir, é ser um dos maiores atrativos turísticos e esportivos do Mato Grosso, né? Ser um dos maiores ativos, né? Ser uma marca lembrada, ser uma love marca regional que tem essa capacidade de levar as pessoas para novos locais, né? Dentro do seu estado, conhecer o seu estado, impactar positivamente toda uma cadeia de turismo, de serviços, né? Conscientização ambiental. Sim, limpeza ali. Isso. Ter todo esse impacto e envolver toda essa comunidade, o trade, para que a gente possa, dentro dessas oportunidades dos eventos, se planejar. Evento é planejamento. Claro. Se eu tenho um evento que eu tenho capacidade de levar para uma cidade e lotar, né, ter lotação ou ter utilização do máximo de serviços possível, eu não posso chegar e avisar o Júlio em cima da hora. Eu preciso avisar ele com antecedência. Eu preciso... Os empresários exatamente, locais, os CDLs, esporte, tudo, os comércio. pontos turísticos, para que as pessoas se preparem, tenham experiências positivas nessas cidades. Sim. Porque esse cara, ele vai voltar novamente, se ele for bem atendido, for bem recebido. Então é o que o turismo, né? A gente busca dentro dessa cadeia entender e dividir com todos esse sentido. Eu, como atleta, já participei de várias provas do Ultramacho e eu pedalei em locais que eu não imaginava que eu iria pedalar. Conheço cachoeiras por causa do Ultramacho. Já remei, porque 2 das provas que eu fiz eram aquelas que eram multiesportivas, né? Então, a gente conhece outros países, conhece outros estados e as belezas naturais daqui mesmo, às vezes, se não é Ultramacho para nos fazer conhecer, a gente deixa de conhecer. Só pontuando assim, e olha que a nossa história ainda, cara, as pessoas ainda nos perguntam: vocês têm interesse de explorar em outros locais, ir para outros locais do país? Eu falo assim: não, cara, a gente vai ser uma marca essencialmente mato-grossense. Muita coisa para a gente explora, exatamente. Se a gente olha no raio de... Nós já visitamos 10 cidades ao longo desses 8 anos. Algumas a gente já tem restrição, infelizmente, pela falta de infraestrutura que a cidade proporciona, né? De logística, hotelaria. Então, assim, a gente está nesses anos aí, num raio que a gente não andou mais. Fomos em uma oportunidade para Barra do Garças, no Araguaia, mas assim, o nosso raio aqui é 250, 270 quilômetros. A gente tem um dos estados mais lindos em termos de turismo, de natureza do mundo, não tenho dúvida nenhuma. Então, tantos assim, biomas, né? Exatamente. Então, assim, a gente é abençoado e assim quer fazer o Mato Grossense e o mundo conhecer o Mato Grosso. Demais, demais. E você, pessoa física, o Marcos, você faz a pessoa sair de casa, sair acordar de manhã, de madrugada, sair do sofá. E você também deve fazer isso, então, porque não adianta só falar para os outros, você também faz, né? Sim, Qual que é a sim. sua rotina? Ao longo dos últimos anos aí eu tenho... Tem que fazer. Tem que fazer. Qual que é a sua rotina? Cara... Você acorda, vai correr, vai pedalar, o que você faz? Eu sou o cara da corrida, né? Eu gosto de correr, sempre gostei, assim, tem mais ou menos aí uns
12, 13 anos que eu tô aí dentro, fazia as provas. O relógio do cara é de corrida, ó. Quem tá assistindo pelo YouTube, esse aqui é um Garmin relógio com GPS. Quando eu virei... O meu é de sedentário, ó, o dele é de atleta. Quando você vira, às vezes, empreendedor, você às vezes acaba focando tanto no negócio que esquece um pouco da tua vida, né? Principalmente no início, de você entender e dominar. Dominar não domina nunca, mas tentar, né, controlar as variáveis possíveis que estão ao teu alcance. Então tem algumas oscilações aí de vida atleta ao longo desse tempo, dos últimos 10 anos, mas agora estou na minha fase de melhores tempos. Acordo 5, 5 e meia, dou uma corridinha aí, ou uma caminhada ecológica ou uma corridinha, né? de 5 quilômetros aí, final de semana aí já estou mais no longão, fazendo 24, maior. 28, É ruim isso, cara, porque quando o dono do evento começa a fazer longão assim, aí na prova ele começa a esticar também. Então lá vem bucha pra gente ano que vem. E com relação à parte espiritual ou de leitura, de consumir conteúdo, de aprendizado contínuo, como que é o Marcos, assim, nesse quesito, nesse sentido? Cara, hoje eu tenho visto muito material, né, de varejo, marketing, YouTube, não tem uma linha específica, não tenho tido, e muito mais a experiência, tocando, aprendendo, né, fuçando. Eu sou um cara muito observador, então entender como funciona e tentar fazer, né, mas referências, assim, uma das coisas que eu sinto falta de ter saído da Ambev ou das coisas que eu não vivencio hoje, é que você está num ambiente como lá, que você é municiado diariamente de estratégia, de inteligência, conteúdo, de ponta, de tecnologia, né, de gente boa, muita gente boa. Você tá naquele ambiente respirando. Exatamente. Isso eu sinto falta hoje. E quando você é empreendedor, você é mais autônomo, né? Você tem que buscar o teu conhecimento. Então... E aí você tem buscado, bebido de diversas fontes, né? Não tido uma fonte obrigatória e Mas única tem nesse livro, uma citação, uma frase que norteia a sua vida, cara. Alguma coisa que você fala assim, essa frase eu carrego pra vida, assim. Não vem... O Jorge Paulo Lemann que falou, mas não. Agora não vem à cabeça. Acho que quando você perguntou, você apagou a minha memória aqui. Mas pelo seu jeito de trabalhar, existem guias, né? Existem referências do caráter, da retidão, que com certeza foram colocadas dentro, né, da sua personalidade por experiências que você teve, né, por negócios que você passou. E a questão de experimentar, de vivenciar, eu acho que é demais assim para o ultramacho. Porque eu já fiz prova virtual. É legal, né? Mas, cara, o contato com a natureza, começar a prova naquela Vila Aventura que você chama? Vila Aventura. A Vila Aventura e a comemoração no final. O próprio Toroari, que é uma corrida noturna. No final tem uma fogueira, banda de rock e tal. Essa experiência nada substitui. E a internet? Ela vem impactando o negócio de vocês ou não? Porque o mundo está digitalizando. Sem dúvida. Ou ela vem somando com essa experiência? Ela soma, contribui. Mas em algum momento ela é inimiga. Hoje a gente vive uma economia de atenção, né? Então, o que toma teu tempo... Carimba que isso é insight. Hoje a gente vive uma economia de atenção. O mais importante das coisas é o seu tempo. É a minha atenção. E o que divide o teu tempo do meu pode ser o meme do Kael agora. Claro, um cachorrinho. Um cachorrinho. Rabo. Então, assim, a atenção das pessoas. A partir do momento que o digital ele consome, as próprias redes sociais consomem quantas horas do nosso dia, né? Pois é. Então, uns mais, outros menos, mas todo mundo. Mas no final do dia, eu acredito que as pessoas vão querer viver experiências como a nossa. De quem tem uma vida, busca uma atividade física, alguma coisa e evolua, não tenho dúvida que o digital nunca vai substituir isso. Sim. Então, eu me sinto um pouco confortável que isso eu olhei desde o momento que eu fui ingressar no Ultramacho, eu fiz algumas análises, né, fiz algumas ponderações e uma delas era a tecnologia não vai me matar. Ela não vai me engolir. SWOT e identificou que isso é uma oportunidade. Sem dúvida. Por mais que era um pilar muito forte. A tecnologia tem mudado a dinâmica de tudo. O do nosso, não. Isso não tem como substituir. As pessoas, ainda mais num momento desse de pós-pandemia, que se Deus quiser a gente vai viver em breve, Júlis,
contato com a natureza, atividade física e o turismo regional são coisas que vão crescer. Vão crescer. Elas já estavam crescendo e elas são irrefutáveis. Não tem volta. Não tem volta. Prática de atividade física, cara, não volta. Claro. Então, E a gente está cada vez mais... Antes a gente tinha que praticar atividade física para ir atrás do alimento. Antes que eu falo, os nossos antepassados. Hoje, você tem que fazer para qualidade de vida. E se você quer continuar trabalhando, produzindo, tendo energia para correr atrás do seu filho, você tem que colocar atividade física na sua rotina. E aí, assim, a ótica ela ajuda por um lado, buscando entender quem é o Júlio, o que ele gosta, né, quais soluções, me relacionar melhor com você, me aproximar. E também compete com a tua atenção, com o teu nível de interesse, né? Mas ainda acredito que pelo modelo de negócio nosso, ele vai ser difícil de competir, né? Para as pessoas que buscam querer uma experiência. E é o que você falou, entrando na parte de entender aí o consumidor, o atleta, o esportista, o praticante, no final do dia a gente quer escolher não. O nosso público é pessoas que querem se superar. O nosso evento, ele não é, por mais que o nome seja um nome masculino, né, de ultramacho, que ele no primeiro momento ele pode ser um pouco forte, impositivo, mas isso foi um resgate da Maria Rita e do Tomil lá atrás, que não tinha tanto esse nível de debate ou de profundidade, né? De discussões com relação a... De mimimi, pode falar de português, mimimi, cara. Nós estamos no papo à vista, cara. Exato. Não tinha mimimi. E nada mais do que a gente abrasileirou o nome de provas internacionais. Ironman, Ultraman, isso já existia. A gente não fez nada de novo. E o Ironman tá aí. A gente trouxe para uma coisa regional, nada mais do que isso. E com aquele objetivo inicial que é a essência do nosso negócio. Pessoas que buscam se superar. Sim. Em algum momento elas se sentirem ultra, assim, falar assim, cara, eu sou foda. Entendeu? Sim. É isso que a gente busca as pessoas. Resgatar, despertar isso nas pessoas. Né? Transformar as pessoas pela superação. Esse é o nosso negócio. Demais. Esse é o nosso negócio. E se você que está acompanhando pelo YouTube não conhece o que é uma emoção do ultramacho, sério, na hora que terminar esse vídeo, pesquisa lá ultramacho e veja a festa que eles fazem com uma idosa ou com um cadeirante chegando, ultrapassando a linha de chegada. Cara, a sensação é indescritível. A minha mãe tem quase 60 anos e ela faz todos os ultramachos. Os teus filhos, né? Os meus filhos fazem todos também, são... Então, assim, a gente é um ambiente extremamente familiar, acolhedor. A gente busca realmente acolher aquele cara que vai superar. A gente tem um dia especial na vida dele. Aqui dentro da minha cabeça, sem dúvida nenhuma, eu me sinto no meio do mato, um circo e uma Disney ao mesmo tempo, né? Como que eu posso encantar as pessoas que, assim, o parque é a natureza. O que eu tenho que estar lá para servir elas em momento que elas precisarem de acolhimento, de apoio, de suporte. E nós estaremos lá com o time, dando água, refrigerante, duchinha, esponja, massagem, palavras balde de gelo, não sei o quê. E a energia, né? De felicidade, de estar na natureza que a gente proporciona. E o resto a natureza cuida. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente já volta, continuando esse papo aqui que tá demais. Tá ultra. E é isso. O papo tá ultra. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. Bom, voltando com esse papo ultra macho aqui, o Papo à Vista da Rentalize. E eu queria terminar... cara, é muito assunto. E esse programa passou voando, eu nem vi. Mas eu queria terminar com uma pergunta de teor, assim... Uma reflexão. O que é sucesso pra você, cara? Sucesso. Pausa dramática. Cara, é você ver o seu crescimento, a sua evolução física, mental, né? Alinhada com seus negócios, com as coisas que você impactando as pessoas de forma generosa, de forma empática, né? Inspiradora. Acho que isso é o sucesso. Logicamente que o financeiro também tá acolhido, mas é fazer as coisas que tudo não é muito clichê, mas é fazer as coisas com amor e com tentando sempre melhorar, sempre evoluir e causando, né, um impacto positivo na vida das pessoas. Quando uma pessoa ultrapassa aquela linha de chegada,
ela olha e fala assim, cara, se não fosse vocês, eu não quer saber que eu era capaz de correr essa distância ou de me superar. Isso... Cara, isso não tem preço. Não tem Isso preço. é emocionante você ver desde crianças até os mais velhos, idosos, pessoas com deficiência que, ao cruzarem, né, vivenciarem suas 2-3 horas aí de superação, de controle físico, mental e passar por ali, se sentir realmente grato e se sentir... Com certeza vai se sentir, se não for transformado, ele vai se sentir muito energizado para dar passos seguintes ali dentro da tua vida, dentro dos seus desafios, dos seus dilemas. Então acho que isso é fundamental, isso o esporte ajuda, né? Essa proximidade com a natureza. Então acho que isso não tem preço, cara. Isso realmente Isso é demais, hein? Ô Marcos, foi uma aula, cara. Uma aula. Eu queria te falar uma curiosidade, talvez você não saiba. O nosso programa é gravado aqui em SIC Bartão, né? O Museu de Arte Cristã Contemporânea. E eles têm um produto, cara, que é a assinatura de obra de arte. A pessoa paga lá um pouquinho por mês e a obra é sempre trocada. A obra que está aqui atrás ilustrando esse episódio é uma intervenção numa igreja que antes era abandonada, que chama Igrejinha. Aí teve uma intervenção do artista que veio de Miami e tal, e isso foi fantástico. Essa obra é conhecida do estado, né? Mas uma coisa que eu acho legal, quem descobriu isso aí foi um grupo que estava pedalando numa trilha, e que por acaso sabia que a gente estava buscando uma igreja abandonada, né? A Aline estava atrás. E eles falaram, olha, sempre que a gente pedala por ali, tem uma igrejinha. E foi assim que se chegou nesse local. É o esporte ao ar livre. Sem dúvida. E hoje eles passam pelo mesmo local e muita gente pedala lá ainda, que é na Estrada da Guia. Aí depois, passando a guia, você vira à direita, anda uns 10 km de terra. Tem muita gente que pedala lá hoje ainda. E é ponto aí para parar, bater uma foto, registrar e marcar nas redes sociais. Olha a importância do esporte ao ar livre aí. E todas essas pessoas são atletas ultramacho. Que legal. Toda essa galera aí, porque eu conheço eles também. E daqui uns dias eles vão estar também falando sobre isso aqui no nosso podcast. E eu queria encerrar com a sua participação aqui, quer dizer, eu queria encerrar te dando um presente que é essa caneca personalizada pelo Rafael Jonier, um baita artista aqui do nosso estado. Cacerense, né? com muito orgulho, Cacerense com muito orgulho, já leva a nossa esteve bandeira aqui, aí. leva a nossa bandeira mundo afora. E se você não viu o programa do Rafael Jonier, também assista, ele já foi entrevistado da gente aqui no Papo à Vista, e que você possa estar guardando com muito carinho essa obra de arte aí. Fechou? Fechou, obrigado. Ano que vem tem mais Ultramacho? Se Deus quiser, mais 7. Mais 7? Mais 7. Estaremos lá, Se Deus sofrendo, quiser, seguindo o ditado do Ultramacho. Quanto pior, melhor. quanto pior, melhor. Valeu. Valeu. Esse foi o podcast, gente, da Rentalize. Antecipe, capitalize, rentalize.